Assim, eu acho que o mercado publicitário, ele sempre reconheceu a periferia e a favela, mas sempre colocou isso numa caixinha de campanhas de utilidade pública. Favela não é nicho, favela é target, favela é consumo estruturado. Favela não é mercado, favela não consome, né? Essa invisibilidade ainda que as pessoas, né, que o mercado como um todo, e muita gente também insiste, né, em imprimir na comunidade. Eu queria muito fazer alguma coisa que desse, né, um give back para a sociedade. Todo negócio tinha que ter impacto social. Justo. Ele tinha que ter isso como foco, entendeu? Essa rede de amigas, né, empreendedoras ou não, ela é super importante para você fazer essa troca de informação e ter uma rede de apoio. Boteco da CM no ar, esse lugar que é um palco de conversas tão inspiradoras, leves, divertidas, de muito conteúdo, e hoje não vai ser diferente, porque vocês não têm ideia de quem tá aqui do meu lado. É uma super mulher, um dos maiores nomes quando o assunto é você conectar o Brasil real com a publicidade, com o mercado publicitário. Ela não só viu a conexão da periferia com o consumo, como criou um ecossistema para trazê-los mais para perto. E hoje, ao meu lado, Emília Rabelo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por essa apresentação também, genial, muito obrigada mesmo. Ela que é a CEO e fundadora do ecossistema Nós. E eu quero começar, Emília, lá do começo. Vamos voltar de como... Quando você percebeu, né, sua formação é no mercado publicitário, mas quando você percebeu que esse mercado não olhava para as periferias, para a favela, para as comunidades, como você percebeu isso, que estava tão desconexo? E o que te encorajou a criar o que hoje nós conhecemos como Nós? Olha, assim, eu acho que vou fazer uma leve correção, assim, eu acho que o mercado publicitário, ele sempre reconheceu a periferia e a favela, mas sempre colocou isso numa caixinha de campanhas de utilidade pública, ou campanhas de serviço, tipo, né, light, desculpa, né, sou carioca, mas campanha de companhia energética, né, campanha sobre, enfim, companhia de água, mas nunca, né, no contexto de consumo, entendeu? E aí, por exemplo, quando a Nós começou, a gente começou com o pedido da Claro, né, empresa de telefonia. Uhum. E telefonia, né, também se encaixa ali como prestação de serviço, porque a gente passou por um processo de privatização e por isso que hoje a gente tem, né, essas companhias privadas. Mas eu acho que o mercado, sim, publicitário, ele via, mas via dentro dessa caixinha. E aí, eu acho que o grande link, a grande questão é realmente assim, falar que, olha, essas pessoas que moram na periferia, né, elas vestem, elas comem, elas fazem churrasco, elas, né, vão comprar uma roupa... Vivem como todos nós. Para o seu namorado, assim. Então, parece, tem uma invisibilidade, né, como se, né, as pessoas tomam banho, mas não usam shampoo. Não vão usar o sabonete, vão lavar a roupa com que sabão? É como se não tivesse essa visão, né, sobre esse consumo dentro dessa classe C, né? E aí eu acho que a grande provocação, né, porque obviamente quando a gente começou por uma companhia de telefone, né, de telefonia, foi depois desse case montado a gente começar, né, a mostrar para o mercado, né, desvendar para o mercado esse público consumidor. Então, eu acho que foi assim, nessa linha. E na faculdade você já sentia isso? Você já via essa desconexão, né? Esse olhar diferente? Então, eu fiz um caminho inverso, tá? Eu me formei em jornalismo. É mesmo, nossa colega. Eu sou colega de você. Olha aí. E você, como é jornalista, acho que todo jornalista quer mudar o mundo, né? A gente começa assim, né? A gente começa assim. A gente entra lá. Exatamente. Com esse sonho, só um sonho. E aí eu acho que dentro da redação do jornal, eu não me vi ali, porque eu falei, cara, vai demorar muito para mudar o mundo assim, entendeu? Aí eu pedi demissão, entendeu? Para o desespero dos meus pais e fui empreender, né? Porque acho que quando você começa a empreender, todo mundo fala, não empreende não. Eu até falo isso para as pessoas, porque... Questão, né? Cara, empreender, gente, tem que ter muita paixão, tem que ter muito amor, porque, assim, é hard, entendeu? Então, assim, aquela paixão mesmo que vai te dar a resiliência que você precisa para seguir, né? Então, acho que dentro da faculdade, né, de jornalismo, eu sempre olhei para essa granularidade, né, do que é o Brasil. Porque o Brasil não é São Paulo, não é o Rio de Janeiro, não é, é Pernambuco, não é Fortaleza,
O Brasil são todos esses estados juntos e principalmente nesses municípios muito pequenos, né? Perfeito. Então eu começo a minha carreira começo a empreender aos 24 anos, fazendo uma empresa chamada Mídias de Ideias, que eu criava mídias diferenciadas para essas populações, né, que estavam fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, por exemplo, a gente fez barco som na Amazônia, né? Eu tinha uma parceira aqui em São Paulo que fazia carro de som no Brasil inteiro com check-in GPS. Parajet nas praias, né, dos estados nordestinos, então no Sudeste também. Então, assim, a partir daí, né, eu fui ganhando conhecimento, né, profundo sobre esse Brasil real, né, ou esse Brasil profundo, como cara, eu fui agora recentemente em Alagoas, interior de Maceió, no interior de Alagoas, uns 300 quilômetros de Maceió, tem uma vila de artesãos, entendeu? Então, assim, aquilo ali é o Brasil. É o Brasil, né? Não é o que a gente está aqui em São Paulo, né? A gente até brincou agora, né, que é um outro país. Então, essa vivência minha, né, que me fez, né, quando eu tive esse briefing, né, dessa companhia telefônica, criar o outdoor social e entender que tem muito mais coisa além, né, de quando você vê, por exemplo, uma favela e vê só aquelas casas e enxerga só como um local, entendeu, que precisa de uma ajuda social. Perfeito. E hoje, olhando a nós, né, o funcionamento, o tamanho do negócio, escalou muito. Você saiu de uma empresa de mídia agora para uma holding de impacto gigantesco. Sim. E assim, como você mantém o negócio vivo, né, rentável, porque é essencial, é necessário, sem perder essa essência do impacto social nas favelas, assim, como equilibra isso? Cara, assim, na minha opinião, todo negócio tinha que ter impacto social. Justo. Ele tinha que ter isso como foco, entendeu? Porque na sociedade, primeiro, assim, pela matemática, né, toda empresa precisa de consumidor. Perfeito. Então, quanto mais você estrangula a ponta, menos consumidor, né, mais desigualdade social você vai criar e mais, né, enfim, mais pobreza você pode gerar. Então, para mim, todo negócio tem que ter impacto social. Mas, assim, quando a gente lança, né, quando eu lanço o outdoor social sobre essa perspectiva, sobre essa ótica, eu venho mesmo assim para mostrar, né, às pessoas que a gente pode fazer algo, né, que gere renda e, ao mesmo tempo, né, gere lucro, né, que você não precisa escolher. E justamente por esse background de jornalista, eu queria muito fazer alguma coisa que desse, né, um give back para a sociedade. E foi através desse modelo, né, de alugar os muros das casas dos moradores para exibir a publicidade, que eu consegui meio que dar vazão, né, a essa vontade minha. Mas, assim, é óbvio que a gente vai ter uma margem menor, entendeu? Mas é uma margem que sustenta a operação, sabe? E aí você realmente tem que abrir mão, né, de maximizar o lucro, né, para realmente ter uma operação que gere, né, que deixe um legado, né, para além da comunicação. Tá em paz com o seu propósito, né? Foi para isso que tudo nasceu, né? Exato. Porque, claro, gerar lucro é importante, óbvio, mas sim, o negócio nasceu por outros caminhos, né, para outra missão. Então, e como empreendedora até, eu acho que toda solução econômica, ela tem mais sustentabilidade. Perfeito. Entendeu? Quando você está falando apenas do assistencialismo, é mais fácil, né? Você tem uma crise, de repente você tem uma guerra, você tem, né, o preço, a bolsa cai, e aí as empresas vão lá, né, enxugam do mercado, né, essa ajuda assistencial, se não o dinheiro das fundações, enfim. Não é que o terceiro setor não importa, ele importa e importa muito, entendeu? Mas junto, né, a gente tem que ter a sociedade civil também trabalhando, de repente, através de negócios de impacto, né, não só fazendo doações para fundações e ONGs, mas negócios de impacto que a próprio negócio de impacto já gere, entendeu? Agregue valor a determinados grupos. Perfeito. E a gente acompanhou um pouco dos seus conteúdos aqui, claro, para te receber, e ouvi você falar muito sobre economia da proximidade também. É uma pauta que surgiu bastante. E, assim, é disruptivo para o mercado também, né? A gente não fala sobre isso, é uma visão diferente. E as marcas ainda não conseguem ver, né? A importância dessa proximidade, essa potência também nas comunidades. Eles veem muito mais carência. Por que isso ainda acontece, Emília? Eu acho que tem essa miopia, né? Eu acho que você tem uma... né? Narciso acha feio que não é espelho, entendeu? Então, como o cara não conhece muitas vezes, né? A pessoa que está lá, enfim, que veio de uma outra classe social, que teve mais oportunidade e realmente não adentrou, sabe? Quando olha, fala, não é possível, tem consumo ali? Não, entendeu? Tipo, aquela coisa, aquele meme, faz explode a bomba nuclear.
Então, eu acho que é disruptivo mesmo nesse sentido, de você conseguir sair da bolha, né, e olhar para além e ver que tem consumo ali, sabe? E buscar formas de se comunicar. Né? Eu vejo que a publicidade, né, e aí eu vou falar assim, dentro da minha idade, né, que eu já tenho 45 anos, então, tipo, eu acho que a publicidade brasileira ela vem evoluindo nesse sentido, né, da proximidade, né, de ganhar essa brasilidade, esse Brasil com S, né, essa autenticidade brasileira que está tão em alta. Agora está nesse movimento importante, né? Exato. Acho que tem porque assim, eu acho que desde o início, assim, pelo menos quando eu comecei, né, a consumir publicidade, ela tenta vender, tipo, apartamentos que a maioria nunca vai morar, corpos que a maioria nunca vai ter. Uhum. Então, assim, quando a gente consegue, né, olhar através dessa quarta parede, ou quebrar essa quarta parede, e olhar esse Brasil, que inclusive, dado super recente da FGV Social, a classe C, né, que é chamada classe de consumo popular, cresceu. Então, assim, é a última, entendeu? Novidade do mercado, de novo o crescimento da classe popular. E eu não tenho dúvida de que essa reforma fiscal do Haddad, né, que é isento quem ganha até R$5.000, vai fazer essa classe popular, né, de consumo popular, crescer muito mais. Então, é uma oportunidade. E quem entender, né, esses signos, esses significantes desse público consumidor, desse target, vai sair na frente, assim, em disparado. Você alugando triplex na cabeça de todos. Sério? E como tá o seu drink aqui no nosso boteco? Bom, Emília, vamos experimentar, é um mate com limão. Isso? Pra carioca, vamos ver se ela prova, né? Delícia. Delícia, que bom. Muito bom. Emília, e não tem como a gente sentar mais num bar e não falar de IA. Esse é o assunto do momento. Sim. Tem em todos os lugares, não tem como. E assim, como vocês lá na Nós estão trazendo a tecnologia até nesse momento de geração Z hiperconectada. Então, para falar com eles também você precisa estar conectado, tem que estar com IA, tem que estar hipersegmentado. Como é que vocês usam, como é que vocês trazem a tecnologia para perto para poder ajudar vocês no negócio? A gente trouxe de uma maneira bem estruturada através de uma joint venture, tá? Com a Pinion, onde a gente tem uma plataforma de mobilização em massa, chamada Nós Multiplicamos. E esse realmente pega bastante a Jay-Z, né? Porque a Jay-Z, ela realmente tá mobile first, né? Faz tudo dentro do celular, né? Estuda, trabalha, joga, enfim, tem a vida social. Então, mas assim, a nossa tecnologia, né? Até brinco, né? Tipo, a gente não pode também caminhar muito para frente do IA se você ainda tem, né, um passivo muito grande para trás, né? Então, eu continuo falando que a nossa tecnologia é uma tecnologia social, né? É uma tecnologia de engajamento daquelas pessoas que estão ali colocando a nossa face na casa delas, né? Mas, obviamente, a gente tem feito, né, um esforço contínuo de 5 anos para cá de digitalizar nosso portfólio, né? Hoje a gente tem, por exemplo, 275 telas, né, de digital out of home pelo Brasil todo, entendeu? Porque a gente sabe que, né, em pouco tempo, que a tecnologia ela é rápida, a mídia programática vai ser realidade a primeira compra de qualquer cliente, de qualquer agência, e a gente não quer deixar, né, a gente não quer perder, né, esse território que a gente já conquistou, né, dentro das agências, dos departamentos de marketing dos clientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa compra, ela logo, né, acredito, vai deixar de ser analógica para ser digital. Então, a gente trabalha nessas duas frentes de tecnologia. Maravilha. E esse seu discurso é muito interessante também, porque a gente não vê tantos CEOs falando sobre isso. Você pode falar mais do que ninguém que viaja pelo mundo, fala, né, em grandes palcos pelo mundo, que, assim, esse lado social, esse lado de impacto ainda não está tão presente. E aí eu te perguntei agora um pouco das marcas, por que elas ainda não veem. E os CEOs, as empresas também não estão vendo. O que falta? E você acha que está num movimento um pouco maior agora? Você tem sentido um pouco mais o olhar atento para esse lado? Eu acho que sim. Eu acho que desde quando a gente começou, eu acho que esse caldo ele tem engrossado, entendeu? Mas é que a gente estava falando antes aqui também. Tudo demora uma consciência coletiva para que isso seja construído. Não é tão simples. Exatamente, não é tão simples assim. E é por isso que a gente investe tanto em pesquisa.
Então, uma das coisas também que a gente trouxe com essa Joy Venture foi uma metodologia de pesquisa onde eu consigo, por exemplo, fazer mensalmente pelo menos 3 categorias de consumo e mostrar o índice de preferência de marca, se o cara deixou de comprar esse sabão em pó para comprar aquele, se ele deixou de comprar esse batom para comprar aquele, esse shampoo para comprar aquele, se ele mudou de banco, se ele mudou de telefonia. Então, eu acho que nada melhor para você contestar verdades absolutas do que dados. Perfeito. Entendeu? Então, a gente trabalha muito nisso e eu acho que essa conscientização ela vai vindo mesmo step by step. Mas eu vejo sempre uma melhora. Eu sou uma otimista também, tá? É bom, né? Eu vejo melhoras. Se não tiver o otimismo, não tem como seguir. E uma constância, né? Eu sempre falo assim, cara, gente, dentro da nós, eu pelo menos... São 24 horas por 7, entendeu? Pensando na empresa, pensando como é que a gente melhora, como a gente leva informação, qual nova pesquisa a gente pode fazer. Então, essa constância, sabe, vai também, né, moldando, né, ajudando a moldar o mercado, que é feito por todos nós. Que às vezes a pessoa não está nem pensando, mas vê uma pesquisa, vê você falando, fala, poxa, talvez seja um ponto, traz o assunto para dentro, né? É importante. E já falamos sobre empreendedorismo um pouquinho, eu queria falar um pouco mais, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Eu queria saber um pouco da sua caminhada empreendedora, assim, qual foi a verdade dura ou não mais emblemática, assim, que você lembra e que hoje você fala, poxa, se não fosse isso, doeu, mas se não fosse ele hoje, a nós não seria o que é? Cara, o não é justamente, né, a pergunta passada, que é tipo, a favela não consome. Todo mundo fala, a favela não consome. Consome. Estou falando para você. Que verdade é essa? Exatamente, que verdade é essa? Consome sim. E, sabe, eu lembro um dos nãos que eu recebi sobre o não consumo em favela, que foi quando eu fundei o Outdoor Social, eu estava no Rio de Janeiro, a minha operação era no Rio de Janeiro, e eu tinha representantes no Brasil inteiro. E aí eu falei, cara, o mercado de São Paulo, o mercado de São Paulo é o maior mercado, o mercado de São Paulo tem que virar, o cara não está trazendo negócio. Aí eu peguei o avião, sentei na frente dele e falei, olha, eu quero que o mercado de São Paulo fature tanto por mês. Aí ele, Miriam, preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? O mercado de São Paulo não comprou o seu produto. Acha que favela não consome, etc, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então muito obrigada, tá? E eu vou abrir a operação aqui. Então, eu não vou passar para outro representante. Eu vou abrir a operação aqui. Porque eu quero tirar esse não, entendeu? A limpo. Justo. Vou mostrar para eles. Não, eu não sei. Eu quero ouvir do mercado, de fato. Entendeu? E ter essa tentativa. Aí, tipo, nessa época, eu tinha escritório em Brasília, operação no Rio. Cara, comecei a vir para cá. Eu morava com um amigo meu. O Vitor, um amigo meu. Eu falei, Vitor, ele tinha acabado de separar. Eu falei, Vitor, eu preciso morar num lugar que seja, sabe, dividir apartamento, porque eu não tenho muito investimento para abrir o escritório aqui e tal, como deve ser. Estou abrindo no coworking. Eu queria enxugar o custo, mas quando virar, eu mudo. Ele, não, tá bom, fica. Cara, e São Paulo é um mercado tão generoso, assim, e tão gigante de oportunidade, que em 6 meses eu virei o negócio aqui. Uau! Olha, se não virou assim rápido, hein? Cara, são 6 meses. É um mercado assim, de pessoas trabalhadoras, sabe assim? E que onde a oportunidade, ela corre, assim, sabe? Você pega a oportunidade. E foi genial, assim. Eu falei, gente, deu certo. E aí a empresa, que era uma empresa de uma empreendedora, no Rio de Janeiro, a gente ficava, cara, era super romântico, assim, porque a gente ficava numa casinha, no Jardim Botânico, numa vila, entendeu? Ai, que lindo. Exatamente. E aí, de repente, bufa, a empresa cresceu. E a gente foi para um coworking em Pinheiros, entendeu? Num lugar super transado, hypado, sabe? E, enfim, então foi... Então, são esses nãos, assim, que eu acho que... E sempre é o grande não que a gente recebe, e ainda hoje, né, mas enfim, que a gente vai desconstruindo, é que favela não é mercado, favela não consome, né, essa invisibilidade ainda que as pessoas, né, que o mercado como um todo, e muita gente também insiste, né, em imprimir na comunidade, né, nas periferias brasileiras. E que bom que vocês insistem em mostrar diferente. Sim, com certeza. E além de empreender ser difícil no Brasil, naturalmente, nós mulheres sabemos que ainda, por sermos mulheres, tem uma dificuldade ainda maior, um tópico, uma barreira a mais. Então eu queria que você deixasse também uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, que querem empreender, que querem chegar nesse lugar de liderança, que querem mudar o mundo, seja do jeito que for.
Que dica de ouro você aprendeu nessa sua caminhada que você acha que vale contar pra gente, pra já antecipar esse aprendizado? Cara, companheirismo, sororidade. Cara, tem várias amigas minhas empresárias e empreendedoras que estão começando, assim. Então, eu acho que essa união, entendeu? Essa troca, esse clube da Luluzinha mesmo, né? E outra coisa, assim, não se importe com o que as pessoas foram falar de você, entendeu? Que às vezes, é maluca. Sou mesmo, entendeu? Porque, assim, obviamente que o mundo masculino, ele, para diminuir uma atuação feminina, né, que seja um roupante, que seja contundente, ele muitas vezes vai usar de predicados, entendeu? Que podam, tipo, putz, será mesmo que eu tô maluca? Será que mesmo que eu tô muito, Sim. sabe? A gente duvidar, que eu estou muito grossa, sabe? Será mesmo que eu estou muito contundente, sabe? Será que mesmo que eu estou muito masculina? Então, eu acho que a gente passa por vários julgamentos, ainda desse machismo estrutural, né, que o lugar da mulher ainda é cuidando da família e ela tem, né, o second job, que é o trabalho, entendeu? O que está no second job é o trabalho, mas se sai para cuidar da criança, que problema. Gente, eu já tive algumas entrevistas que as pessoas perguntavam para mim, você tem filho? E tem várias entrevistas com os homens que as pessoas não perguntam isso. Não é um entendeu? tópico, né? Não é um assunto. Não é um assunto. Então, eu acho que... Então, agora, essa rede de amigas, né, empreendedoras ou não, ela é super importante para você fazer essa troca de informação e ter uma rede de apoio e até para dar muitas risadas, porque... Depois de uma rotina tão... E contar, sabe, os absurdos que a gente já ouviu, entendeu? Eu tenho duas muito próximas que a gente, tipo, e é engraçado, né, que a gente fica falando 2 horas sobre trabalho, 2 horas sobre vida pessoal, 2 horas sobre trabalho. Equilibra tudo. Exatamente, equilibra tudo, mas e é bom também entender os desafios, porque são desafios diferentes, sim, porque o mundo de negócio ainda é muito masculino, a gente tem muito ainda o que caminhar. Falar em caminhada, me conta o que você está pensando para sua caminhada daqui para frente, para nós, quais são os seus planos futuros? Quero agora entender um pouco da Emília. Olha, assim, eu acho que desde da pandemia eu vendo nutrindo mais o meu lado pessoal, entendeu? Eu tenho aberto esse espaço maior assim para Emília, né? Emília Persona. E tenho conseguido muito, assim, né, no meu lado familiar, né, no meu lado feminino. Então, isso, eu acho que o caminho é cada vez abrir mais dentro desse espaço. Para você, na sua espaço para mim na minha vida, exatamente. Porque quando você empreende, quando você tem muita paixão, isso fica meio... É uma linha muito tênue, entendeu? Então, as coisas vão se misturando ali, né? E, assim, para nós, eu acho que a gente tem uma consolidação muito grande na parte de brand experience, entendeu? Porque hoje, realmente, a gente é uma plataforma de mídia on e offline. A gente tem creator, né? A gente tem o digital of home. Então, quando a gente faz tipo de ação, de projeto especial, né? Que o mercado chama de brand experience, a gente consegue conectar tudo isso e fazer, né, uma entrega muito bonita de se ver, né? Aonde o mercado consegue enxergar mais valor. Então, assim, a gente tem caminhado fortemente, né, nisso e tem crescido muito, né? Nós cresce a cada ano e apresenta, né, para o mercado cada vez mais dados, né, e mais criatividade acima de tudo. Porque, às vezes, a gente acha que a nossa criatividade acabou, que a gente já entregou todos os cases, e muitas vezes, sabe, a gente consegue ver no final do dia que não, que isso é completamente infinito. Que bom. E, assim, eu poderia ficar aqui conversando o resto do dia, o resto da semana, mas vou ter que pedir a nossa saideira. Tá bom. E ela funciona de um jeito muito simples, é um bate-bola, jogo rápido. Vou te fazer perguntas diretas e você me responde qual a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bom. Tá pronto? Tô pronta. Posso começar? Pode. Um livro que te inspira, Emília? Cara, O Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus. Legal, você leu faz tempo? Cara, eu li, porque como eu te falei, né, quando eu tive a minha primeira empresa, quando eu brequei minha primeira empresa, a Mídia de Ideias, a minha mãe, que é socióloga, falou, olha, parabéns, muito bem, minha filha, mas existe outras coisas além do sucesso financeiro. E ela me deu esse livro. E o Yunus, Muhammad Yunus, foi ele que fez o primeiro banco de microcrédito no mundo e foi ele que fundou o negócio de impacto social. Perfeito. Então, cara, esse livro, para mim, é um livro que eu quase que todo dia eu esbarro nele, entendeu? Às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão empresarial, eu falo, cara, o que o Yunus faria nessa situação, entendeu? Muito bom. E é muito bom mesmo. Fica a dica, pra quem não leu.
Tem que achar no sebo, hein? Porque já acabou. Exatamente, parou de circular. Vale a pena. Tem que comprar naquela estante virtual, alguma coisa assim. Hoje em dia a gente acha tudo, gente. Não tem desculpa. Qualquer coisa acha. Uma comunidade ou uma cidade no mundo que te marcou. Aí realmente eu vou ser bairrista, gente, porque realmente a minha alma canta quando eu vejo o Rio de Janeiro. E eu sou de Angra dos Reis, na verdade, mas eu morei muito tempo no Rio de Janeiro. E eu acho que o Rio tem esse mix, entendeu? Dessa mistura, né? Da favela, do asfalto, e da cultura da praia, e do samba, e da alegria, e esse Brasil colorido. Então, assim, já viajei, obviamente, existem N cidades maravilhosas no mundo, mas, para mim, o Rio de Janeiro... E agora, se eu fosse escolher uma favela, eu acho que a mais emblemática é a Rocinha, né? A Rocinha é a maior favela da América Latina. A Rocinha é 24 horas... Entendeu? Ela funciona 24 horas. Eu acho que é um exemplo, né, para quem ainda não quer ver o consumo da comunidade, né? É um exemplo. Gente, agora, você foi capa do jornal o Globo, né? Uma laje que as pessoas vão e aí vem o drone. Filas de horas, né, para fazer aquele vídeo. Ela é hypada, gata, entendeu? Então, assim, por isso que se você fosse escolher uma comunidade no Brasil, obviamente que todas são super importantes e todas têm as suas características muito peculiares e super interessantes. Mas a Rocinha, nesse sentido, né, ela é o carro abre alas, até porque está numa cidade super turística, está encrustada dentro da zona sul do Rio de Janeiro, ela vem da Gávea até o São Conrado, entendeu? E, então, são essas duas. Filha. Um hábito que mantém sua saúde mental em dia. Nossa, eu tenho vários hábitos para manter minha saúde mental. Até porque eu viajo muito, então nem sempre eu consigo repetir o mesmo hábito. Mas, olha, meditação me ajuda muito, né? Até quando eu estava vindo para cá, eu falei, gente, tive um dia tão tumultuado, assim, vamos um pouco de silêncio, né? Eu acho que esporte, né, lazer, assim, no sentido de personal, né? Eu adoro fazer stand-up paddle, por exemplo. Que legal. Então, eu vou... Cada dia eu pego um outro. Mas eu acho que são momentos, de repente, assim, para poder resumir, momentos com você, né? Onde você desliga e está com você em silêncio, né? Deixando o que passou no dia a dia se assentar internamente. Justo. Uma frase ou um lema que é o seu norte. Favela não é nicho. Favela é target. Favela é consumo estruturado. Eu acho que isso é que faz a gente, todo dia na nós, levantar... Entendeu? E bater, e indo e trabalhando, e mostrando, né? Desvendando essa verdade para o mercado. Muito bom. E para encerrar o nosso papo agora sim, se você pudesse tomar um drink em um boteco com qualquer pessoa do mundo, assim, pode viajar, pode ser morreu, tá viva, o que você escolher, quem seria? Nossa, agora você falou morreu, eu lembrei da Rita Lee, com certeza. Eu chamaria Rita Lee, a Gal Costa. Ai, posso ir também? Porque, poxa, a Rita Lee... Mas, cara, com a Rita Lee com certeza seria incrível, porque ela é uma mulher incrível. Que papo bom, hein? Um papo bom. Eu acho que ela é mulher disruptiva, eu acho que ela falou de temas femininos muito fortes na minha geração, na década de 80, né? Minha mãe ouvindo Rita Lee, eu acho que, sei lá, eu acho que aprendi a me relacionar com a vida através da Rita Lee, entendeu? E dessa maneira que ela tem, autêntica, cor-de-rosa choque, sabe? Feminista, de uma maneira muito inteligente, né? Muito consistente. Então, para mim, eu amo a Gal Costa também, até minha cachorrinha chama Gal, que eu amo. Mas eu acho que a Gal Costa eu aprendi a sofrer, entendeu? E a dançar balancê, sabe? Entendi. Mas a Rita Lee, para mim, ela é, de fato, foi, né? Uma grande mulher super disruptiva. E num momento que... ninguém abriu espaço para isso, né? Ela abriu o espaço. Exato, ela é capricorniana e ela é séria, entendeu? Ela mesmo dentro, né, de todas as loucuras dela, ela tinha uma coerência, entendeu? E eu acho que ela foi uma mulher muito feminista nesse sentido, entendeu? Mas tem vários, né? Fernanda Young, agora, tipo, se eu for puxar... vamos abrir uma grande mesa. Exatamente. E assim, a gente convida todo mundo para um papo super bom como foi esse aqui agora. Então, se vocês gostaram de conhecer essa história, vamos levar ela adiante, vamos levar todo mundo para conhecer a nós. Então, curtam, compartilhem, levem essa história ainda mais adiante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Valeu, cortou. Adorei. Imagina, Rita Lee, seria mais maravilhoso, gente, eu quero ir né? nesse papo também, porque, nossa, eu sou louca pela Rita Lee. Cara, É demais, né? Ela foi demais, ela vai ser demais pra sempre. Não tem jeito. Achei que você saiu bem, que trouxe a ideia de um mas jeito eu mais sutil. pensei, eu falei...
não vai rolar, vai ter que cortar. Emília, e seu signo? Qual? Você falou que ela é capricorniana? Eu sou ariana.